Olá, eu sou o professor Ricardo, professor de Filosofia, estou aqui novamente com vocês e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre as escolas pré-socráticas. Muito bem, retomando também o conceito da persistência nos estudos, a questão de se empenhar, então que a gente possa continuar aí o empenho nos estudos que vai valer a pena e estamos com muitas saudades. Mas vamos falar propriamente então do período dos pré-socráticos. Lembrando, os pré-socráticos são chamados pré-socráticos porque são os filósofos que vieram antes de Sócrates. Depois são chamados também de pré-socráticos. Pré-socráticos podem ser chamados de filósofos da physis, ou seja, filósofos da natureza. Esses filósofos buscavam o arqué, o princípio de todas as coisas, o início, a origem de todas as coisas. E aí se desenvolveram algumas escolas dentro do campo dos pré-socráticos. Muito bem. Então, a primeira escola que nós vamos ver aí é a escola de Mileto, onde nós temos os filósofos Tales de Mileto, nós temos o Anaximandro e nós temos o Anaxímenes. Como nós podemos ver aí no slide, nós temos o Tales de Mileto. Tales de Mileto dizia que o princípio de todas as coisas, o arqué, o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas, se dava pelo composto natural H2O, a água. A água era a origem de todas as coisas. Se nós formos perceber, nós conseguimos viver sem a água. Alguns que falam assim, nós podemos ficar alguns ou vários dias sem comer, mas sem beber água é mais difícil. Se nós formos perceber, então a água faz parte da nossa vida. E o Tales de Mileto, observando as cheias do Nilo, percebeu que a partir da água brotava-se a vida. Então ele disse, tudo é água. O próximo filósofo que nós temos aí é o Anaximandro. Ele dizia que o arqué, ou seja, o princípio de todas as coisas, era o ápero. O ápero é o infinito como princípio, Não existe uma finitude em si. O ápero, ele não é um elemento natural, seria quase que algo ideológico. Então, para ele não tem uma finitude em si o mundo que nós vivemos. O próximo filósofo que nós trabalhamos aqui é o filósofo Anaxímenes. Ele diz que Tales estava correto quando ele diz que a água é o princípio de todas as coisas, mas ele observando a natureza em si, ele percebeu que mais que a água seria o ar, porque é o ar que de repente faz toda a transição da água. E também, se nós formos olhar de uma forma mais racional e científica, nós percebemos que a água, o composto de água é H2O, ou seja, hidrogênio e oxigênio, e o oxigênio é o próprio ar. Então, nós temos aí nessa primeira escola de Mileto, nós temos Tales de Mileto, que diz que o princípio de todas as coisas é a água, depois o ápero, o Anaximandro, e o Anaxímenes completa aí dizendo que é o ar. Muito bem, vamos para a próxima escola. A próxima escola nós chamamos de escola pitagórica, Pitágoras. Pitágoras foi aquele filósofo da matemática que vocês adoram, que criou o chamado Teorema de Pitágoras. E para Pitágoras, tudo se reduz a números. Se nós formos olhar a nossa vida hoje, tudo gira em torno de números. Você vai ao mercado, você trabalha com dinheiro, você tem documentos, você tem lá, desde a certidão de nascimento, um número, RG, um número, CPF, número, carteira de motorista, número, enfim, nós somos marcados pelos números, E sem contar que Pitágoras
ele foi um grande matemático e é interessante o quanto a matemática faz parte da nossa vida até os dias de hoje. Muito bem, a próxima escola que eu trabalho com vocês aqui é a chamada escola atomista, ou seja, a escola do átomo, que foi trabalhada por dois filósofos, dentre eles Leucipo e Demócrito. Demócrito, o pai de uma disciplina que vocês têm aí, né, que é a disciplina de Química. Ou seja, na escola atomista, eles diziam que o mundo é composto de átomo. Então, lá com os gregos já vem essa visão atômica. E aí, mas vocês estudam, né, o que é o átomo? Átomos são partículas indivisíveis. E aí nós temos, né, a charge. Os filósofos dizem: é a hora do recreio. Demócrito, né, dá um pedacinho do teu cachorro quente. Não, isto é um átomo. Átomo? O que é um átomo? O átomo é aquilo que não pode se dividir. Ou seja, né, então nós temos aí essa ideia. Para fixar também essa ideia do atomismo ou da escola atomista, podemos voltar também no brinquedo Lego. Alguns de vocês devem ter ou já brincou, deve ter lá na sua casa uma sacola com uma pecinha de Lego, né? E quantas vezes você montou, desmontou, montou? Ou seja, o que seria o átomo? O átomo seria cada pecinha de Lego, onde ela se transforma ora em bonequinho, ora em carrinhos, ora em robô, ora em casinha, né? Então, o átomo seria essa partícula que não se divide, mas que ela se junta, transforma e se transforma ao mesmo tempo. Beleza, minha gente? Então vamos para a próxima escola, que é a escola de Éfeso, onde nós temos um cara chamado Heráclito. Para o Heráclito, ele volta no conceito primordial, né? Ele diz que o mundo é um composto do fogo, né? Se nós percebermos, né, tudo gira em torno do calor também. Já pensou se o nosso mundo não tivesse o sol? Será que teríamos vida? Então, o Heráclito percebeu, né, que o princípio, o arqué, o princípio de todas as coisas se dava, né, através do fogo. Sem contar que ele teve um confronto muito grande com outro filósofo chamado Parmênides, né, que era um confronto que estava ligado à questão do movimento, né? No Heráclito, nós temos então aí essa reflexão sobre a mudança. E nós temos de um lado o Heráclito, quando ele vai refletir sobre o movimento, ele fala assim que tudo muda. Parmênides, e aí até aprendi em sala de aula, Parmênides parado, quietinho, né? Como diz, né, o pessoal aqui do oeste de São Paulo, paradinho, quietinho, ou seja, tudo é estático. Segundo Parmênides, parado, tudo é estático. Heráclito, não, tudo é movimento, tudo né? Você já viu aquela expressão, nossa, aquela pessoa parece que está de fogo, fogo na roupa, está tudo movimentando e tudo mais. Não, tem gente que é mais quieto, tem gente que tem mais movimento. O Heráclito é o movimento, tudo está em movimento. O Parmênides vai refletir sobre o movimento e diz que tudo é estático. E aí o Heráclito diz o seguinte nessa questão do movimento: nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio. Por quê? Se as águas são correntes, principalmente, ela passou e acabou. É como se fosse o tempo, né? O tempo que nós estamos vivendo, ele não volta mais, né? Vivemos esse tempo e acabou, né? O que passou, passou, não volta mais, não temos como voltar. Nós estamos no movimento eterno. Muito bem. Na escola eleática, aí sim, vamos refletir sobre Parmênides, Zenão e Xenófanes. O Parmênides, como eu já disse anteriormente, o Parmênides diz que tudo é estático, né? Ele ensina o oposto, diz que a essência é sempre igual, né? E é como se eu, enquanto Ricardo, a minha essência dada
na minha criação, ela não muda. Eu sempre pode haver mudanças externas, mas a minha essência nunca vai mudar. A essência da natureza, ela nunca muda, né? Por isso que ele diz que tudo é estático, né? E aí os nossos olhos veem mudança, mas o que realmente acontece é que a nossa essência, o nosso ser, permanece sempre o mesmo. Já Zenão, né, diz que o movimento é impossível, o movimento não é real, é algo que fora criado na nossa mente. Lembrando que Zenão faz parte também da escola dos racionalistas, né, que tudo deve ser explicado de forma e ordem racional. E nós temos o Xenófanes, né, por muitos ele era considerado um reformador religioso, né, muito mais do que filósofo, né, e ele diz o seguinte: o ser absoluto, ou seja, a essência de tudo e de todas as coisas, era um, ou seja, uma de suas fórmulas de seus ensinamentos é: tudo é um e um é Deus. Então, não no sentido de um Deus cristão que nós temos hoje, mas que tudo está envolto em um ser chamado Deus. Muito bem, então quais eram os objetivos dessa aula? Era explicar um pouquinho sobre essas escolas dos pré-socráticos, né? Explicar o que eram os pré-socráticos, retomando pré-socráticos, filósofos anteriores a Sócrates, filósofos da natureza, filósofos da física. Os primeiros filósofos, Tales de Mileto, na história da filosofia, né, é o que se tem marcado aí, Tales de Mileto. Pitágoras é considerado aquele que criou o termo filosofia, pois certa vez perguntaram para ele de onde vem tamanha sabedoria, e ele dizia que não era uma pessoa sábia. Apesar de um grande matemático, ele dizia: eu não sou tão sábio assim, eu sou somente amigo do saber. Então, o Pitágoras foi esse grande filósofo que deu essa característica à nossa disciplina chamada filosofia. Muito bem, então eu trouxe para vocês aí uma frase do Demócrito, né, que faz a gente pensar um pouco sobre a questão da procrastinação. O que é a procrastinação, meus caros amigos? É deixar para fazer depois, né? A gente vai deixando, e isso é comum para muitas pessoas, né? Talvez você não, você que está me assistindo, você não procrastina, você não deixa para depois, ou ao contrário. Sempre tem um ou outro, né, que de repente acaba deixando as coisas para fazer depois e de repente, quando vê, está tudo atrasado, enfim. Então, olha só o que ele diz: aquele que tudo adia, não deixará nada concluído nem perfeito. Ou seja, se você tem algo para fazer, faça o que tem que ser feito e tudo está tranquilo. Beleza, minha gente? No mais, bons estudos para vocês. Tomara que passe logo esse momento para que a gente possa retornar à sala de aula. No mais, bons estudos e até mais. Um abraço. Tchau, tchau.